Olá, boa noite, boa noite. Tudo bom com vocês? Olá, boa noite. Boa Olá, noite, Patrícia. Tudo bem? tudo e você? Tudo jóia, graças a Deus. Ai, que felicidade tê-la conosco. Eu que agradeço o convite, estou super feliz também. Sou super admiradora do seu trabalho, da sua dedicação, dos seus detalhes, de tudo. Então, para mim, está sendo um prazer tê-la aqui conosco hoje. E bem bacana essa troca de experiências, né? Com Então, certeza. eu queria que você se apresentasse para quem está aqui, quem está chegando, quem não conhece ainda a Patrícia Brooks, do Tem Doutora na Faxina, Então, por favor. meu nome é Patrícia Brooks, como a Brígida falou. Eu estou aqui nos Estados Unidos há 5 anos. É, eu sou uma cirurgia dentista lá no Brasil. Tinha consultório, trabalhei 24 anos, tal. Por uma dessas maluquices da vida, eu conheci o meu marido, vim parar aqui nos Estados Unidos e a questão é que o meu certificado, minha licença de odontologia não é válida aqui. E aí, é uma história meio longa, que não vem ao caso aqui, mas assim, eu percebi, trabalhando aqui em outras áreas, inclusive como auxiliar de dentista, que isso eu podia fazer, que eu queria ser uma autônoma. Que eu não queria Uhum. ser uma empregada de ninguém em nenhuma área. Então a pessoa fala, mas você estava trabalhando de auxiliar de dentista, você estava trabalhando na sua área. Tá, mas eu era empregada, eu não era uma autônoma lá, eu não era a dentista, eu não era a que tomava as decisões. E eu percebi que o que eu gostava era de ter as rédeas do meu, da minha vida profissional, do meu Uhum. trabalho nas minhas mãos. Então, pesquisando uma série de coisas, eu percebi que era um custo bastante baixo, era uma coisa bastante imediata começar nesta indústria, nessa área. E foi o que eu Uhum. fiz e eu estou bastante satisfeita. Ai, que legal, que bacana, Patrícia. E eu coloquei assim o tema da live como as diferenças, né, entre a limpeza do Brasil, a limpeza daqui, porque a maioria dos seus seguidores, as pessoas que te acompanham, tem muitos que são do Brasil, né? Então, assim, aí a gente vai falando aqui curiosidades, Isso, o que for vindo na nossa cabeça, tirando as dúvidas também. É um bate-papo, perfeito. né? Para a gente poder ir conversando. Eu acho assim muito interessante esse material de trabalho. É, como você tem muita dedicação em estar desinfetando tudo, tá deixando tudo bem separado, assim, dando essa é, essa proteção para o cliente, porque às vezes o cliente vê ali, né, "Ah, minha casa está limpa, mas o cliente também visa muito essa seriedade no material de trabalho, de estar tudo bem desinfetado, bem organizado, né? Eu acho que é uma coisa interessante no sentido assim, eu uso isso como parte do meu marketing, assim, quando eu vou falar com o cliente, né? Porque tem toda aquela coisa assim, eu sempre vejo as pessoas falarem, eu também sigo muitas diaristas, sigo muita gente que faz limpeza, sigo gente que faz limpeza aqui, gente que faz limpeza no Brasil. Eu sempre vejo as pessoas falar assim, o que difere você? O que faz, torna você diferente? Tal, tal, tal. E quando eu estava montando assim a minha empresa, não só no sentido burocrático, assim, fazendo documentos, tal, 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 mas assim, montando na minha cabeça, como é que isso vai funcionar? Como que eu vou fazer essa faxina? O que que eu vou oferecer, né? Eu, eu pensava assim, eu tenho sempre isso na minha cabeça, eu falo muito isso nas lives,
Cliente é cliente, não importa se é cliente de faxina, cliente de design de sobrancelha, de unhas de porcelana, de advogado, de dentista, o cliente é cliente. Então, aquelas características típicas do cliente vai sempre estar presente. O cliente foi atrás de você porque ele precisa do seu serviço, que é o produto que você vende, é o seu serviço. E esse produto, ou ele não sabe fazer, ou ele sabe, mas não quer, ou ele não tem tempo. Então, assim, ele precisa que você faça esse serviço para ele. É o que ele está comprando de você. No caso dele estar comprando alguma coisa de você, o cliente tem uma sensação, e é obviamente válida, de que ele tem certos direitos, e de fato tem. Né? Ele tem certos direitos, ele está adquirindo um produto, como a gente também é cliente de várias coisas, e quando a gente adquire um produto, seja ele produto mesmo, tipo assim, comprei isso aqui, ou então estou adquirindo um serviço, a gente também quer receber aquilo pelo qual a gente pagou, né? Mas o cliente também tem certos deveres, o cliente é uma via de mão dupla, essa relação de acordo de trabalho, né? De venda de produto. Quando eu pensava assim, o que vai me diferenciar? Eu pensava assim, o que eu posso trazer da minha função passada, da minha experiência no consultório odontológico, por exemplo, para esse serviço? E me vinha muito claro na cabeça que esse cuidado com controle de contaminação cruzada, todo. A gente tem uma. Isso é quase no automático para um cirurgião dentista, essa coisa de isolamento, de desinfecção de tudo que foi tocado, de tudo que foi. Porque é o dia a dia do consultório. Mas eu pensava assim comigo, poxa, vamos pensar na gente como cliente, então, né? Eu acabava de limpar uma casa, eu tenho clientes, por exemplo, que tem cães grandes, que, tipo assim, você vê aquelas bolas de pelo nos cantos da casa. Aí eu via o reservatório do meu aspirador, por exemplo, cheinho daquilo. Aí eu pensava assim, mas eu queria que alguém viesse com esse aspirador do jeito que ele está limpar a minha casa. Me colocando no lugar de um cliente agora. Vem alguém limpar a minha casa aqui, entra aqui em casa com esse aspirador neste estado, nesse exato estado que eu acabei de sair dessa casa. Na minha casa, eu queria isso? Eu pensava, não queria isso. Então, eu não posso fazer isso na casa dos outros. Eu recebo muitos depoimentos de pessoas, assim, que acabam, né, me contando histórias, falando, eu trabalho de helper aqui, e a pessoa que é dona do meu schedule, que eu trabalho para ela, me dá um par de luvas no começo do dia, e a gente limpa 7 casas, e eu limpo as 7 casas com esse mesmo par de luvas. Aí eu pensava assim, mas eu ia querer que alguém viesse com um par de luvas da casa anterior para minha casa? Não, eu não ia querer. Eu ia querer que uma pessoa não tivesse, assim, total cuidado com essa toalhinha de microfibra. Esteve aonde? Você limpou o banheiro com ela? Agora você está limpando a minha cozinha? Ou então uma mesa de centro, onde de repente tem uma criança pequenininha que põe a mãozinha assim e depois põe a mãozinha na boca e tal. Então eu pensei, é esse que vai ser o meu diferencial. Porque eu acho assim, que fazer limpeza legal, tipo assim, remover a sujeira, tal, eu não vou falar assim, todo mundo faz, não é verdade, não é todo mundo que faz, não. Mas assim, se a pessoa se dedicar a aprender, e com diferentes técnicas, por exemplo, eu posso limpar de um jeito, você pode limpar de outro, e você tem excelência no seu resultado, com o jeito que você se adaptou mais legal, melhor, e eu faço um jeito totalmente diferente, e se a gente pegasse a mesma superfície e falasse, primeiro a Brígida vai limpar, aí você pega e limpa com o seu jeito, que para você funciona super bacana. Aí vou lá eu e limpo do meu jeito, que para mim funciona super bacana, e aí depois a pessoa falasse assim, qual foi o que a Brígida limpou e qual foi o que a Patrícia limpou, difícil a pessoa conseguir detectar. Sim. Porque o resultado final, se feito, obviamente, por exemplo, você com o seu jeito, eu com o meu jeito, você com o seu produto, eu com o meu produto, você com o seu acessório e eu com o meu acessório, mas as duas com bastante vontade de fazer aquele trabalho com excelência, o resultado final vai ser basicamente o mesmo, né?
Mas eu pensava assim, na hora de eu fazer o meu marketing para o meu cliente, eu vou pontuar essas coisas. Vou pontuar. Você sabe se a pessoa que limpava para você antes tem o cuidado de fazer um código de cores, assim, para as toalhinhas? Então, por exemplo, você nunca vai ver eu usando uma toalhinha verde num outro cômodo a não ser um banheiro, porque toalhinhas verdes para mim são só para o banheiro. E isso, visualmente, me deixa rápida na limpeza, porque eu olho e já falo, não é essa toalhinha que eu tenho que pegar, e eu não encosto ali, e tal, tal, tal. Quando eu comecei a pontuar essas coisas para os clientes nas visitas de estimativa, você começa a ver cliente com aquela cara assim, do tipo, a cara da Nazaré, sabe a Nazaré cheia de numerinho em volta? Assim, Uhum. o meme. Falando, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Vários me falaram, nossa, peraí, você lava todas as peças do aspirador a cada limpeza? Sim, a cada limpeza. Eu nunca pensei nisso. Nossa, eu nunca pensei nisso. Nossa, eu nunca pensei nisso. E aí eu acho que foi o meu, sei lá, se eu tiver que definir assim, quem sou eu, Uhum. né, nessa área, eu sou a pessoa super preocupada com essa coisa da desinfecção e da contaminação cruzada. É um grande diferencial, né, Patrícia? Você cuidar do cliente dessa forma, de uma forma que ele pode não estar em casa, mas ele vai saber que está tudo bem desinfectado, que as toalhinhas estão ali de acordo com a cor. E foi uma coisa que você desenvolveu na área da limpeza, que até então é novo, né, para algumas pessoas que trabalham na limpeza. Ninguém nunca viu. Então, assim, isso me chama a atenção muito no dia a dia do seu trabalho. Eu assisto tudo, eu fico lá assistindo, Ai, que porque legal. realmente é um grande diferencial e faz toda a diferença para o cliente no dia a dia, na saúde, né? E Não faz só para do você, cliente, mas da e faz para a família. gente também, sabe? Sim, É porque o controle de contaminação cruzada, por exemplo, no consultório a gente aprendia assim, né? Na odontologia. Isolamento de todas as superfícies que você vai tocar, ele não é só para o cliente. Então, por exemplo, máscara. Você usa máscara para atender um paciente, na verdade, é mais para você, dentista, do que para o paciente. Então, na hora que você está lá proteção. com o motorzinho, a aguinha do motorzinho bate no dente, volta todo aquele vapor na sua cara. Então, por isso a necessidade do óculos e da máscara, por exemplo. Então, ele toda essa coisa da contaminação também é uma via de mão dupla, que eu estou protegendo o cliente, mas ao mesmo tempo é uma proteção para mim também. É uma proteção super eficaz para eu não me contaminar com nada. Eu já tive clientes muito doentes, assim, acamados, muito doentes, onde superfícies como banheiro, por exemplo, tinha muita secreção. Cheguei a limpar banheiro com vestígios assim de resíduo de fezes, resíduo de sangue. Então, aí você pensa, é frescura, é excesso de frescura desinfetar essa escovinha? Não é, porque como é que eu vou passar isso para um outro cliente, né? Mas esse é um pensamento que em mim era muito, como eu te falei, automático, porque são 24 anos de odontologia, onde isso é uma coisa assim que faz muito parte do seu arroz com feijão, do seu dia a dia. Mas eu concluo muito assim de que a gente oferecendo serviço de limpeza é um serviço de saúde. Sim. É completamente um serviço de saúde. Pensa que uma bancada de cozinha que você limpou, alguém vai pegar e amassar um pão, abrir uma massa de torta, sabe uma coisa assim? Ali em cima daquela bancada. É óbvio que provavelmente a pessoa vai dar aquela limpadinha antes, mas assim, você não tendo levado contaminantes para lá também e desinfetado, né, dentro das suas possibilidades, nossa, isso aí já é uma coisa muito importante mesmo. É verdade. As meninas estão mandando mensagem. Minha inspiração diária, Ai, gente, Cristina. essas moças são umas Maravilhosa. companheironas. O pessoal que me assiste, nossa, é gente muito, muito parceira, muito amiga, é muito gostoso fazer essa troca de descobertas, porque eu tô ainda num processo de descoberta nessa área, né? Eu tenho 2 anos de faxina só. Olha, tem pouco tempo na limpeza. Uhum. E eu estou descobrindo aqui o Instagram, o Facebook. Eu já tenho 10 anos de limpeza,
Porém, essa área digital é nova para mim. Então, esse carinho que as pessoas têm é algo assim novo e eu não sabia que era tão rápido e tão grande, né? Uma coisa que abraça a gente. É muito bom. Assim, a rede social, eu sempre falo, tudo tem o ônus e o bônus, como o pessoal diz, né? É, eu estou num estado onde não tem uma comunidade brasileira gigantesca, é um estado bastante rural, eu me sinto bastante isolada aqui. Então, assim, abrir o canal e começar a fazer essa troca com as pessoas. Primeiro que, assim, eu tive grandes presentes, pessoas que eu conheci que hoje fazem parte da minha vida, assim, eu nunca ter visto essas pessoas de Olha, maneira física, né? Mas grandes amigos, assim, na área, na profissão, que trocam muito comigo, não só no sentido profissional, assim, as trocas de informação profissionais, mas como trocas pessoais também. Então, assim, isso é a parte muito linda e muito boa da internet. E tem aquela parte que é assim, eu percebo que tem gente que assim é totalmente gratuito. A pessoa vai lá só para escrever alguma coisa assim que te diminui e tal, mas isso de verdade é 1% das pessoas que te acompanham. é verdade. Eu como tem 4 meses só que eu iniciei com o Instagram e com o Central da Limpeza, eu vejo muito isso, como as pessoas abraçam, assim, nas mensagens. Brígida, muito obrigada, porque falar de limpeza, até pouco tempo, era proibido, né? Ah, não, Um as donas tabu, né? era um tabu. Então, hoje nós vemos tantas pessoas que estão abertas a informar, a falar, a trocar experiências. Isso é muito válido, isso é muito bom. E uma coisa bonita que eu vejo, assim, ó, por exemplo, né, eu tava falando das coisas lindas que o Instagram traz. O Tomás mora lá em Seattle. Eu fui visitar Seattle, ele me seguia, eu conheci ele pessoalmente lá e a gente virou amigo. E é uma coisa assim muito inusitada, muito louca que o perfil do Instagram e o canal do YouTube me trouxe. É, essa o que eu acho mais bonito assim dessa coisa desse boom das pessoas que prestam esse tipo de serviço nas redes sociais é que eu vejo o pessoal sendo tão orgulhoso de estar fazendo esse trabalho, de estar se mostrando como. E tem homem na limpeza também, o Tomás. Tem, Tomás tem. é aquele cara que faz assim, nossa, é aquela força, a diferença da força física, porque a gente não pode dizer que não tem, né? Isso é biológico, a força física deles, o tranco que eles aguentam é a diferença. O Tomás é aquele cara que trabalha até sabe lá que horas da noite. Eu não aguentaria fazer o que ele aguenta. Também acho que ele não vai aguentar fazer por muito tempo na vida. Mas, enfim, o que eu acho é assim, eu acho bonito de ver, que eu estava falando, né? O orgulho com o qual as pessoas estão mostrando os produtos do seu trabalho e realmente desmistificando essa coisa da limpeza. Eu estava esses dias limpando um cliente, a janela do cliente era assim, era uma janela gigantesca que dava para um lago. Eles moram numa propriedade muito bonita. Então eu tô ali com meu foninho, escutando uma musiquinha, limpando a vidraça e olhando aquele lago, assim, aqueles raios de sol logo da manhã. Eu fiquei olhando aquilo e pensando assim, poxa, e tem gente que chama isso de subemprego? Como assim subemprego? Eu estou chegando aqui, não tem ninguém para me atrapalhar, eu estou fazendo o meu trabalho na sequência que eu estabeleci, da maneira que eu estabeleci. Quem deu esse preço para essa pessoa foi eu, o preço que eu achei que era justo por aquela limpeza. Então, eu não consigo achar que é um subemprego. Eu acho que há uns tempos atrás convencionou-se que, ai, limpeza, subemprego. E tem umas frases feitas que às vezes as pessoas repetem, do tipo assim, ah, foi lá limpar privada de gringo. Tava Isso, lendo nossa. tava lendo um comentário num outro canal, agora há pouquinho, e uma menina falou assim: prefiro um empreguinho bem chulo aqui no Brasil do que lavar privada de gringo fora. Aí eu fiquei pensando assim, falei, puxa vida, que
a mentalidade das pessoas ainda tem essa coisa de colocar muito para baixo e de Diminuir o outro, né? é aquela coisa do tipo assim, olha, tudo é digno, qualquer emprego é digno, menos limpar privada dos outros, né? Acho assim, acho engraçadíssimo. Mas eu acho que também é uma coisa que eu peguei para mim como missão, assim, no canal e no Instagram, é aquela coisa do tipo assim, e aqui, assim, sem nenhuma arrogância nem nada, mas eu falo, se eu que eu tenho um diploma na parede, não tenho vergonha alguma de fazer esse trabalho, de expor que eu estou fazendo esse trabalho e de me sentir orgulhosa do resultado dele, ninguém tem que se sentir envergonhado ou humilhado ou nada, porque é um trabalho como outro qualquer mesmo. Com certeza, é um trabalho digno, é um trabalho que alimenta muitas famílias e também tem a questão de comparação, né? Se você for comparar uma nurse ou uma assistente, o que ganha aqui na América, o que ganha quem lava uma casa, lava o banheiro, quem limpa, acaba que, financeiramente falando, né? A gente Não já sabe o compensa. resultado. Não, e vamos até falar de enfermeira. A enfermeira vai ficar trocando cama de gente que fez xixi na cama porque estava doente, fica limpando não sei o quê, fica aplicando. É um serviço assim mega digno, Sim, importante, umas verdadeiras heroínas, porque o grosso do trabalho do hospital realmente tá na mão dessas pessoas. Mas eu de verdade, tirando a formação, que é uma formação longa, extensa, tal, 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 pensa bem, eu não vejo tanta diferença assim em ficar trocando cama de gente doente ou tá limpando privada de gringo. Entende? Se você olhar pelo lado empreendedor, mas sem aquela coisa assim, porque agora todo mundo assim, quer empreender, eu quero. Né? Não, se você olhar pelo lado assim, eu posso fazer disso aqui um trabalho de horário bastante flexível, bastante rentável, bastante. é, que caiba na dinâmica da minha família, que caiba na dinâmica da minha vida, enquanto assim, por exemplo, que nem o Tomás, é um homem, muitos homens agora entrando nessa área com suas esposas. O que mais a gente vê é essa coisa pipocando, assim. sim, Que os homens começaram a perceber, pô, ela tá ganhando mais que eu, não tem chefe enchendo o saco, faz o preço dela, tá ganhando cliente aí, e gente que tá, de repente, abandonando trabalhos para ir trabalhar com suas esposas. Ai, me perdoa. Ou então, gente que de repente ficou desempregada e viu naquele momento uma oportunidade de falar assim, enquanto eu não arrumo nada, vou começar a trabalhar com ela aqui para a gente conseguir pegar mais cliente. E aí percebeu, peraí, para que eu vou arrumar um emprego de CLT, não sei o quê? Porque no fundo, se você for bem organizado com o seu dinheiro e com as suas finanças e em como você vai gestar essa empresa, você consegue resultados tão bons quanto se você fosse CLT. verdade. O Tomás falou que ele é engenheiro de formação. É isso. É Ai, isso, é sobre é isso. isso. É sobre isso. Eu sou dentista de formação, já dei consultoria aqui no Instagram mesmo de gente que está fazendo limpeza aqui nos Estados Unidos, que também era outra dentista de formação. Muita gente me manda mensagem assim, sou advogada, sou profissional de TI, fui tentar um monte de outras coisas, depois descobri que essa área pode me dar um bom rendimento, com uma flexibilidade legal de horário e tudo mais. Então, assim, é totalmente verossímil, plausível de ser feita e assim, eu acho que a gente tá, esse pessoal todo que tá na rede social tá realmente mudando a cara assim da profissão, no sentido de deixar de ficar com aquela cara de coitada, ela é faxineira. Sim, totalmente. E uma coisa que eu vejo muito, igual, são as conferências no Brasil. No Brasil,
Tá absurdo, assim, o Não é? tanto que as diaristas, quem trabalha com limpeza está Congresso. progredindo, crescendo, um congresso, né? Assim, congresso chiquetoso, com a tagzinha, como se fosse um congresso odontológico, assim, o povo vai nos estandes, saber sobre os produtos, assiste curso. Eu acho isso a coisa mais Genial. sensacional do universo. Devia, para falar a verdade, ter congresso para tudo quanto é profissão. Congresso Sim, dos jardineiros, como é que vai fazer com tal flor, como é que vai fazer com tal erva daninha. Todo mundo tem que coisas para aprender. E a verdade, indústria tem coisas para mostrar na área de todo mundo. Então, verdade. né, tem a Beauty Fair, que é para quem é cabeleireiro, para quem trabalha com beleza, então tem todos os produtos de beleza, né? Tem feiras de artesanato, para quem faz artesanato, tem feira. Por que que não tinha feira para limpeza? Tem. E é Verdade. maravilhoso de ver. É. Eu fiquei super feliz quando eu vi essa feira, eu fiquei assim, torcendo, mesmo sem conhecer, né? Eu não tenho muito contato, né, com quem trabalha nessa área no Brasil, mas eu fiquei assim, feliz, meu coração feliz, porque realmente as coisas estão evoluindo, os produtos estão com certeza com mais tecnológicos e os aparatos também são outros. Nossa, o que Então, tem de utensílios, ferramentário, assim, para fazer o nosso trabalho ficar mais otimizado, mais rápido, mais ergonômico, poupando as nossas articulações, poupando nossa musculatura e tal. É bonito de ver. E foi muito legal de acompanhar que o pessoal foi em massa mesmo, assim, o pessoal sim, realmente compareceu no congresso. Assim, o que eu mais via naquela semana daquele congresso era foto do pessoal todo postando fotos que tinha ido no congresso e tirado foto uns com os outros, de gente que você só conhecia pelo perfil do Instagram. Essa troca também dentro da classe é uma coisa que, se você for pensar bem, não existia, né? Essa troca de informação, essa troca de experiência e que também faz parte de qualquer profissão. É muito importante você olhar para o lado, ver o que, que o outro está fazendo, falar, puxa, que interessante, eu vou tentar um negócio aqui, vou tentar o que ela falou, vou tentar esse produto. É muito engrandecedor. é muito maravilhoso. E essas diferenças, assim, o que eu vejo aqui, né, aqui na América, aqui nos Estados Unidos, às vezes, muitas vezes o contrário, né? Ao invés de se unir, da classe se unir, fazermos reuniões ou sentar todo mundo, gente, eu faço isso, assim, trocar, ter essa troca de experiências é a via um pouco que contrária, porque cada um se fecha no seu mundinho, né? Tem a sua experiência ali, mas não compartilha muito. Então, a internet veio para isso, para poder quebrar essa barreira. Olha, eu vou falar da minha experiência, você fala da sua, e essa troca é muito importante, é muito válida, e todo mundo cresce. Eu acho que aqui nos Estados Unidos nós deveríamos se unir mais. Eu tenho um grupo do Central da Limpeza no WhatsApp. Sempre eu estou ali mandando informação para as meninas mandando foto. Falam, nossa, que interessante essa pasta. Faz uma pasta com o cliente com uma fitinha, uma coisa diferente. Então, isso é muito importante, essa troca de experiências. Então, quem, assim, tá ali, eu já mando, as meninas mandam de lá. Essa troca é sensacional. E eu queria fazer isso com mais gente. Você imagina um congresso aqui, só as pessoas da limpeza, só as brasileiras mesmo. Aí você tem pouca Nossa, comunidade brasileira, mas aqui na minha região tem muita. muita. E eu conheço também, tem um congresso americano da limpeza, que é a comunidade de associação americana também, que eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas eu irei em breve, se Deus quiser. Então, essa informação de ver o que é novo e essa troca é muito importante. E aqui ainda está faltando, mas a gente chega lá, né? Devagar, né, Patrícia?
Eu acho que tudo é um processo. Ó, o Tomás até escreveu um negócio legal aqui que ele fez assim, que vê, ó. O triste aqui no Brasil se valoriza o produto e aqui se valoriza a mão de obra. Isso é muito verdade. Sim, O profissional de limpeza aqui é respeitado como qualquer outro profissional. No Brasil, por questões de cultura e preconceito, isso não acontece. É é muito verdade. muito Uma verdade. vez me perguntaram assim no canal, a Sofia não tem vergonha assim de você ser faxineira na Não, escola? Porque eu tinha comentado em alguns vídeos assim do tipo assim que esse lugar que eu moro é um lugar dividido por uma avenidona, assim. Na parte de lá da avenida estão as casas, mansões de milhões de dólares, tal, tal, tal. E na parte de cá estão homes normalzinhas, tal, que é onde eu moro. De qualquer uhum, maneira, a Sofia vai na escola com essas crianças dessas casonas. não, E me perguntaram se a Sofia tinha algum. Ficava assim com alguma vergonhinha de falar que a mãe dela era faxineira. Eu falei assim: você vê como é tudo não, questão de costume mesmo, de cultura. cultura. A Sofia, ela é basicamente uma americaninha, porque quando ela chegou aqui, ela tinha 5 aninhos. Então ela já foi alfabetizada em inglês, ela fala inglês o tempo todo, meu marido é americano, a gente, quando meu marido tá perto, a gente não fala em português, porque senão ele fica de fora da conversa, eu acho isso assim super chato, né? A Sofia, ela está crescendo com padrões mentais e até de comportamento muito americanos. Então, quando eu falo que ela é uma americaninha, tem gente no canal que fala assim, ela não é, ela é brasileira. Eu falo, tá, ela é brasileira de nascimento, mas ela já passou mais tempo aqui do que no Brasil. Ela já tem muito mais raízes no Cultura. sentido social e comportamental aqui do que no Brasil. Então, respondendo à pergunta, assim, ela tem vergonha? Quando perguntam para ela o que, que a sua mãe faz, olha como é a mentalidade americana. Ela responde assim: minha mãe é dona de uma empresa de limpeza. Uhum, Para ela, eu não sou uma faxineira. Para ela, eu sou uma empreendedora. E ela sim. não tem a mínima vergonha, ela tem orgulho. Ela acha assim que a gente é que nós somos empresárias. Mesmo eu não tendo nenhum funcionário, né? Eu não tenho funcionários ainda, não tenho helpers, não tenho. E fazendo a limpeza solo, assim, sou sozinha fazendo a limpeza, mas na visão dela, que é uma visão de americano, assim, eu sou uma pessoa que sou uma autônoma dona de uma empresa. Eu tenho gente aqui na rua que tem uma empresa de tipo assim, que a gente chamaria no Brasil de marido de aluguel. Então, assim, troca a lâmpada, conserta a torneira, nananana, Uhum. que aqui é como se fosse assim, house repair, uns negócios desse tipo. E essa pessoa também se sente um empresário. Ele tem um carro, o carro dele é adesivado com o nome da empresa, tal, tal, tal. E não tem essa coisa dessa vergonha. Não, não Uhum. existe isso. Então, essa estigmatização da faxina como se fosse uma coisa assim menor, de menos importância ou de menos até de menos honra de estar fazendo, é uma coisa puramente da cultura brasileira mesmo. Aqui não tem realmente não. Não tem. Quer ver um outro exemplo? Quando um pintor, vamos dar um exemplo, né, de uma outra profissão. Quando um pintor está ali, terminou o expediente dele, vai passar no banco para poder trocar, para depositar um cheque Vai ou para ser pintado. atendido, está ali todo pintado com a roupa do trabalho. De forma alguma aqui, você vai ver alguém olhando de lado. Ah, ele está com a roupa, não, está todo sujo. Suja. Não existe isso aqui. Então, Não. isso é uma diferença assim, muito grande de cultural, né? Eu E vou em todo lugar com a minha. Eu acordo de manhã, coloco minha camiseta lá com o meu logo, Clean Space. Então, eu já tive, assim, lugares, por exemplo, assim, desde restaurante até fila do caixa de supermercado e tal, as pessoas falando assim, Clean Space é empresa de limpeza? Eu falo, é sua? Ai, que legal, você tem um cartão? E assim, sem aquela coisa tipo assim, você quer a faxineira? Não, sabe, assim, sim, é sim, a realmente visão é uma outra outra, né? visão. Aqui é o país do Sim. trabalho pesado. Então, assim, não importa. A Sofia tem uma amiguinha que o pai dela tem uma empresa de fazer esses decks, assim, que eles têm aqui de madeira, do lado de Uhum. fora da casa. Pô, é um trabalho.
braçal, completamente braçal. Eles têm uma casa gigante, linda, maravilhosa, eles são super bem de vida. E esse cara é simplesmente um trabalhador braçal. E eles são bem de vida, assim. Eles moram do lado de lá da avenida, digamos assim, vai aonde eu moro. Então, realmente, assim, pegando o gancho do tema da live, que é a diferença da limpeza no Brasil e nos Estados Unidos, a primeira primordial já começa daí, em como é que as pessoas olham esse serviço no Brasil e aqui. E muita gente me fala, você só está fazendo isso porque é aí, você só consegue bons resultados porque é aí. Já tem muita gente conseguindo transformar esse olhar no Brasil e conseguindo resultados excelentes no Brasil também. É só uma questão de você se dispor realmente a ter um olhar diferenciado para essa atividade. É verdade, Patrícia, isso está mudando, tudo, graças a Deus, né, está mudando e eu acho que devagar, com o avanço das coisas, a mentalidade também vai, a cultura vai se adaptando melhor, né? Porque é muito triste você ver se você vai num lugar, ai, que ela tá com um Eu, uniforme, que ela tá de faxineira, né? Então, isso daí é muito triste. E graças a Deus aqui a gente não tem isso, todo mundo não. é tratado igual. E isso daí é muito bom. Mas eu queria falar com você uma coisa que eu anotei aqui. Ai, vamos lá. Eu estou aqui lembrando de falar que já está quase terminando e eu não falo, porque a Patrícia é assim, gente. Você começa a conversar com ela, você quer botar ela numa caixinha e levar para sua Gente, eu casa. sou Só tá prolixa. Eu começo a conversando com falar, ela. eu sou de Gêmeos. Eu começo a falar, eu vou viajando, viajando, viajando. Quando eu vejo, eu tô muito longe de onde eu comecei. Patrícia, queria colocar na caixinha e levar para casa e ficar assim, ó, só conversando com você. Aquela pessoa agradável que traz paz no falar e nessa experiência toda. Então, assim, mas o que eu ia falar é o seguinte: essa diferença do Brasil de limpar uma casa por dia e várias casas aqui, e com relação também a jogar água no chão, mover geladeira, essas diferenças básicas, assim, que hoje está mudando, né? Eu vejo algumas companhias no Brasil que hoje já não limpam mais uma casa por dia, já estão com produtos mais eficientes, com tecnologias, que já estão conseguindo limpar duas, três casas no dia, com equipes formadas, igual aqui. E Isso. isso, assim, tem me surpreendido. Eu estou pesquisando bastante sobre isso também, porque sempre chegam seguidores novos do Brasil que vêm para cá ou que vê alguma coisa. Então, isso é muito bacana, né? É, é, começou a acontecer umas modalidades diferentes, até de vender o serviço. Eu também acompanho, porque assim, olha, eu não prestava muita atenção nesse tipo de coisa. Quando eu estava no Brasil, minha área era outra e eu não estava assim imersa nesse, nesse assunto. Mas com as conexões que a internet me trouxe, eu comecei a acompanhar muitas meninas aí, meninas, meninos, e no Brasil, né? E eu comecei a entender que tem muita gente fazendo modalidades diferentes de vender esse serviço. Do tipo, antigamente era uma coisa assim, você é diarista, você cobra X e fica lá o dia inteirinho até você terminar a casa da pessoa. Hoje em dia, as pessoas já estão começando a entender que isso não é muito justo de se fazer, né? E tem muita gente já vendendo pacote de horas. Então, fala assim, eu vendo pacote de 4 horas ou de 8 horas. E acabou essas 8 horas, eu ainda não acabei sua faxina, você tem que contratar um novo pacote para que eu termine sua faxina. Aquela coisa do tipo assim, que eu vejo as meninas que já estão colocando em prática essa coisa do tipo, não, peraí, eu não sou uma serva sua, eu sou uma prestadora de serviço. Se não deu para terminar, você tem que contratar mais um dia para eu concluir o serviço e tal. Eu acho super interessante. Já tem gente fazendo a visita de estimativa, porque eu também não consigo ver qual é
não é justo você ter um preço de diária para um apartamentinho desse tamaninho e para uma casona gigantesca. Não faz sentido. Eu sempre dou exemplo, quando eu faço as lives, do exemplo de cabeleireiro. Se eu pegar eu com um corte curtinho, uma pessoa que tem um cabelo mega extra cacheado, volumoso, enorme até aqui na cintura, o cabeleireiro não vai cobrar o mesmo preço do corte. Não. Tem lá na tabela de preço do cabeleireiro. Cabelo curto é tanto, cabelo médio é tanto, cabelo longo é tanto. Luzes para cabelo curtinho é tanto, luzes só aqui na frente, uma balaiagem é tanto, na cabeça inteira é outro preço. Então, por que que a faxina num apartamentinho minúsculo tem que custar a mesma coisa? Ah, é uma diária. Então, essa coisa da palavra diarista remetia muito a esse negócio do tipo assim, eu estou contratando você para uma diária, você tem que ficar aqui o dia inteiro e fazer o que eu bem entender. Não é justo isso, não tem justiça nisso. Então, assim, as pessoas já começaram a vender pacote de horas ou então dar o preço adequado para cada cliente. Essa casa custa tanto porque essa casa tem criança, tem brinquedo espalhado, tem cachorro, tem isso, é grande. Aquele apartamentinho custa menos, demora menos tempo, e eu até posso me dar o luxo de terminar ele rapidinho e pegar um outro apartamentinho pequenininho para fazer de tarde, então. E eu acho que nada mais justo do que mudar essa modalidade, essa coisa da diarista que fica o dia inteirinho lá, não faz sentido. Acabei o que eu tinha que fazer. Ah, mas ainda não acabou o dia, e eu paguei o dia, então você fica aqui. Não faz sentido nenhum, né? Então, Verdade. que bom que estão mudando, que bom. É verdade, isso é muito bom. Ai, meu Deus, que felicidade tê-la aqui. Felicidade foi minha assim, primeiro de conhecer seu perfil, xeretei, adorei, assim, o que eu vi. A gente tem um estilo bem parecidinho, assim, de limpar, percebi. E Ai, eu que bom. espero que a gente consiga fazer novas conexões também, assim. Sim, Como com você certeza. falou, a troca de ideias é primordial, é super importante. Então, obrigada mesmo pelo convite. Ai, verdade, Patrícia, muito obrigada Obrigada eu. por ter participado, por ter doado seu tempo aqui conosco. Imagina. Muita gente aqui, os seus seguidores, a Patrícia é maravilhosa. Sim, ela é muito maravilhosa. Seis que são Você é o maravilhosos. tipo de pessoa, Patrícia, que a gente senta e quer ficar te ouvindo, conversando e batendo papo a noite toda. Eu ficaria com o maior prazer batendo papo com você, mas eu sei que você também é bastante ocupada, tem que descansar, né? E, gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada mesmo, E nós gente. vamos trocando figurinha aqui, com Mesmo. certeza. Mais à frente vamos marcando outras oportunidades, mais lives também, Com tá bom? certeza. Tá convidada para a gente fazer o contrário também. Você vir no meu perfil e eu saber mais da sua história e você contar mais da sua história e dos seus 10 anos já, né? 10 anos, 10 anos. Experiência. Porque, poxa, 10. 10 anos não são 10 semanas, não são 10 meses. Tem muita experiência, muita história, muita coisa que você aprendeu e que pode passar pra gente. Então, tô te Com esperando no meu certeza. perfil também, tá bom? É só me convidar que a gente vai marcar com Convite certeza. feito. Tá Convite bom? feito. Tá jóia, querida. Muito obrigada, viu? Obrigada. Um abraço, Obrigada, gente, para todo gente. mundo que participou. Obrigada pela presença. Até. Até.